O VSM do homem brasileiro com mais de 40 anos. Nos fóruns e canais que discutem dinâmicas de relacionamento pela ótica da chamada Red Pill, existe uma sigla que aparece com frequência quase obsessiva. VSM, Valor Sexual de Mercado. A ideia por trás do termo é simples, e à primeira vista, sedutora pela objetividade que promete. Assim como um produto tem preço determinado por oferta e demanda, uma pessoa teria um valor determinado por atributos como aparência, status, dinheiro e idade. E esse valor oscilaria ao longo da vida, subindo e descendo conforme o mercado afetivo reage a cada característica. Para o homem brasileiro que cruza os 40 anos e volta, por qualquer motivo, a disputar o chamado mercado de encontros, essa métrica costuma gerar tanto alívio quanto angústia. Alívio por parecer explicar racionalmente uma realidade confusa. Angústia por sugerir que o relógio está sempre correndo contra ele. Vale reconhecer, antes de qualquer crítica, o que há de real por trás dessa ideia. Não é ficção afirmar que características físicas, financeiras e sociais influenciam a forma como as pessoas são percebidas romanticamente. Nem que essas percepções mudam com a idade. Estudos em psicologia evolutiva e em ciência do relacionamento já documentarem, de fato, tendências estatísticas sobre preferências etárias e prioridades distintas entre homens e mulheres em diferentes fases da vida. Ignorar isso por puro otimismo seria tão ingênuo quanto tratar essas tendências como leis físicas imutáveis, que resumem toda pessoa a um número. O erro do conceito de VSM, tal como costuma ser usado nesses círculos, não está em reconhecer que existem fatores que influenciam a atração. Está em tratar esses fatores como uma fórmula fechada e determinista, capaz de calcular o valor total de um ser humano complexo através de uma planilha mental de atributos superficiais. Esse tipo de raciocínio ignora completamente variáveis que qualquer pessoa que já viveu um relacionamento de verdade sabe que importam mais no longo prazo. Senso de humor, inteligência emocional, capacidade de ouvir, estabilidade de caráter, generosidade, humor compartilhado, valores em comum. Nenhuma dessas qualidades cabe numa equação de oferta e demanda. E são justamente elas que sustentam relações duradouras muito depois que a primeira impressão física deixou de ser o fator decisivo. Para o homem de mais de 40 anos, a obsessão com o próprio VSM tende a produzir um efeito paralisante e contraproducente. Se ele acredita que seu valor é definido majoritariamente por juventude e aparência, categorias que objetivamente já não jogam a seu favor da mesma forma que aos 25 anos, ele entra no jogo de encontros já derrotado, convencido de que está competindo numa corrida que perdeu antes de começar. Essa crença se torna profecia autorrealizável. O homem que se acredita desvalorizado projeta insegurança, ansiedade e ressentimento, características que de fato afastam qualquer interesse romântico genuíno, não por causa da idade, mas por causa da postura emocional derivada da crença. A realidade prática do mercado afetivo para homens dessa faixa etária é bem mais nuançada do que qualquer sigla consegue capturar. Homens de 40 anos que chegam a essa fase com estabilidade financeira construída, saúde física cuidada, vida social ativa e, principalmente, maturidade emocional genuína, a capacidade de se comunicar bem, de não carregar a amargura de relacionamentos passados, de saber o que querem e o que oferecem, costumam relatar experiências de encontro muito mais positivas do que a narrativa fatalista do VSM decrescente sugere. O que muda com a idade não é apenas uma perda de atributos físicos, é também um ganho substancial de atributos que só o tempo constrói, e que o mercado afetivo, ao contrário do que a sigla sugere, valoriza sim, especialmente entre parceiras que também estão numa fase de vida mais madura e menos interessadas em jogos superficiais. Aqui entra mais uma vez o contraponto estoico que atravessa toda essa discussão sobre masculinidade contemporânea. Marco Aurélio escreveu em suas meditações particulares sobre a futilidade de gastar energia mental com aquilo que não está sob nosso controle. E a idade cronológica é o exemplo mais óbvio dessa categoria. Ninguém reverte o tempo. Ninguém volta a ter 25 anos, por mais que deseje. O que está sob controle, e é justamente o que determina a qualidade de vida de um homem de qualquer idade, é o cuidado diário com o próprio corpo, o investimento contínuo em relações significativas, o trabalho de manter a mente curiosa e o caráter estável. O homem que direciona sua energia para essas variáveis controláveis, constrói com o tempo um tipo de valor pessoal que nenhuma equação de mercado consegue depreciar, porque não depende de comparação externa, depende apenas de consistência interna. Talvez o problema mais profundo do conceito de VSM não seja sua imprecisão estatística, mas sua lógica de fundo. Ele convida o homem a medir o próprio valor comparando-se aos outros, dentro de um mercado competitivo, em vez de medir o próprio progresso comparando-se à versão anterior de si mesmo.
Essa é, talvez, a diferença mais importante entre a mentalidade de mercado, que domina boa parte do discurso Red Pill contemporâneo, e a mentalidade estoica que o antecede em quase 2000 anos. Uma pergunta constantemente: quanto valho perto dos outros? A outra pergunta constantemente: estou melhor hoje do que era ontem? A segunda pergunta é a única que um homem de 40 anos, ou de qualquer idade, tem realmente o poder de responder de forma positiva todos os dias. E é também a única resposta que nenhuma sigla de fórum consegue tirar dele.